Cuidado, não troque propósito por proposta. As propostas vão aparecer na sua vida de todos os lados, de todas as ordens. E o teu propósito é algo muito maior. E só haverá propostas quando você estiver no seu propósito. Então, cuidado, porque as propostas vão vir de todos os lados. E quando a gente está dentro do propósito, é aí que mora o perigo. Elas aparecem a todo momento. É muito poderoso quando você está numa jornada e daí vem uma proposta. Opa, vira para cá. Daí você continua a jornada. Daí vem outra proposta. Opa, sai para cá. E daí é a maior dificuldade. Você titubeia. E daí você não sabe se você continua no seu caminho ou se você adere a uma dessas propostas que estão tentando tirar você do teu caminho. É muito forte quando você entende isso. Ah, mas por que você está falando disso? Porque essa semana foi muito forte. Essa semana as propostas tentaram tirar eu do propósito. É muito interessante. Daí eu conversando com uma pessoa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fernanda, Samantha, como é que estão? Tudo bem? Estamos aí, né? Continuando mais uma live na madrugada. Deixa eu contar agora para vocês. Seguinte, olha só. Hoje eu falei com uma pessoa sobre transbordo. E a gente fala sempre aqui do poder do transbordo. E o que é o transbordar, né? É quando a gente consegue levar uma palavra, uma mensagem para o nosso próximo. E daí a pessoa não entende às vezes o que é isso. E daí você explica um pouco, com mais detalhes, né? Para que a pessoa possa entender. Daí você fala assim, não, imagine um açude. E daí ela falou assim, um açude? Eu falei, imagine um açude. Daí a pessoa imagina, fala assim, imagine um açude parado, que não tem água da fonte que abastece ele. Daí agora imagine esse açude, o que vai acontecer? Essa água, ela não mexe, ela vai apodrecer com o tempo. Agora imagine um açude que recebe água da fonte todos os dias, a todo momento, 24 horas por dia. Esse açude, ele vai transbordar 24 horas por dia. Então, se ele tiver só um local para transbordo ou ladrão, ele vai sair por ali. Agora, se ele não tiver, ele pode sair por vários lados. E daí, quanto mais água da fonte chega, mais ele transborda. E daí eu falando com essa pessoa, conversando sobre transbordo e como que a gente pode colaborar, né, com uma mensagem, ajudando o próximo, tentando levar uma palavra amiga, tentando interpretar um problema, trazer um discernimento para a vida dessa pessoa. Daí ele falou assim, não, eu entendi, Heitor. Então, quando acontece isso, quer dizer que o meu açude também começa a encher. E daí eu também transbordo na vida da outra pessoa. Eu falei, caraca! É disso, entendeu? É bom quando as pessoas entendem, vivenciam e falam assim, é disso. E daí quando a pessoa pensa essa situação, ela vai fazer o quê? Ela vai transbordar na vida do próximo. E daí ela vai ajudar cada vez mais. E é disso. Então todas as vezes que nós estivermos na jornada, temos que cuidar com as propostas. Porque vem proposta de toda ordem para tirar a gente do caminho. Dentro da família, no trabalho, na rua com os amigos, com os parceiros de negócios, cuidado. As propostas, às vezes, elas não estão de acordo com o propósito da tua vida. Ah, mas eu não tenho um propósito ainda. Não tem problema, não vai ter proposta. Porque as propostas vêm para tentar desviar você. Mas Ricardo, mas não é uma proposta de negócio? Pode ser. Mas pode ser uma proposta disfarçada de alguma coisa que vai tirar você do caminho. Então, se você conseguiu entrar
e você está caminhando, e você sabe aonde você quer chegar, e você está nos seus passos, cuidado, porque às vezes tem pessoas que vêm tentar tirar a tua energia para que você saia do caminho, porque a tua luz está brilhando muito e incomodando as pessoas que estão ao lado. E daí vem propostas para tirar você desse caminho. Então, é disso. Temos que tomar cuidado, porque as propostas vão aparecer. Então, a lei da semeadura nada mais é do que nós plantarmos todos os dias. E quando nós plantamos, nós começamos a ter a nossa plantação. E um vizinho preguiçoso que não planta, na hora da colheita, ele vai falar assim: cadê o meu fruto? Não vai ter. E daí ele vai olhar para o teu, e daí ele vai ver que você plantou. Daí eu falamos isso hoje, né? No Provérbios 20. E daí eu até estou carregando aqui para falar trazer a mensagem, né, da semeadura, de como que é importante a gente plantar. E a vida é isso, né? Todos os dias temos que estar conscientes que temos que plantar. Só que os problemas vão aparecer todos os dias, a todo momento. E às vezes é um problema tão pequeno que você não deu bola e ele cresce. Você só tem que colocar uma mensagem, encapsular ele e não deixar ele aquecer muito para atingir você. Lembra que a gente falou do poder do encapsulamento de um problema? Se você não lembra, eu vou te lembrar. É assim, ó. Na vida, nós temos várias searas da vida. Então nós temos a família, o trabalho, os amigos, os filhos, os projetos. E daí imagine que uma dessas coisas não está boa. Uma só que não está boa. Essa situação, ela representa uma pequena porcentagem na tua vida. E daí alguém chega para você e pergunta: como que você está? E daí você fala: não está muito bom, porque isso, você quer se explicar. Só que não. Quando a pergunta vem como você está, né? Ela não quer saber da tua intimidade, dos seus problemas pessoais, sabe? Porque quando você fala isso, você exala que você tem um problema muito grande. E as pessoas hoje, elas afastam quando as outras têm problema, porque as pessoas não têm vontade de ouvi-las. E daí quando você encapsula o problema, você começa a entender como que ele surgiu na tua vida. E daí você vai tentar achar uma solução para ele. E daí você isola ele, pega papel e caneta, e daí você escreve, no mínimo, 15 soluções para aquele problema. A hora que você terminou de escrever as 15 soluções que você faria para resolver aquele problema, você escolhe só uma dessa e fala assim: se eu fizer essa agora, vai dar certo? Vai. Sabe por quê? Porque dentro da tua mente você achou 15 maneiras de resolver um problema que você não tinha pensado em como resolver esse problema e estava incomodando a sua vida. E daí a tua vida, ela não é ruim porque você só tem um problema, porque as outras coisas na sua vida, ela está boa. Então quando tiver um pequeno problema, você isole ele e tente resolver esse problema. Porque se você deixar ele crescer, ou os raios dele atingir as outras searas da tua vida, o que vai acontecer? A tua vida vai ser contagiada por essas coisas ruins. Que nem eu falei agora, quando a pessoa pergunta para você como você está. Quando você fala e começa a falar suas intimidades, que tá ruim, não sei o quê, as pessoas primeiro elas vão se afastar de você, né? E segundo, você criou na tua vida um vício de linguagem.
E as pessoas não gostam de quem são viciados. E esse tipo de vício vai trazer coisa ruim para você. Porque se você só reclama, só fala mal dos outros, só fala que a tua vida não tá boa, sabe? Esse tipo de vício não é bom. Troque esse vício por outro tipo de vício. Uma corrida. Começa a correr 5 quilômetros por dia, né? Que nem a Samantha começou a fazer, ela posta nos stories dela aí, né? Daí outros amigos nossos também postam. E é disso. Vocês têm que criar vícios que são bons. Ah, mas o que é um vício bom? Aquele que cria um prazer dentro de você, que traz a sensação de bem-estar. E daí esse tipo de vício, ele não é uma proposta ruim, é uma proposta boa. Uma proposta ruim é você estar perto de pessoas que falam mal de outras pessoas e você começa a falar mal de outras pessoas. Esse é um vício ruim. Então você tem que fugir desse tipo de ambiente. Lembra que nós falamos? O ambiente, pessoas, vai nos moldando. Então se você tem um ambiente novo, pessoas novas, você vai estar se moldando. Lembra que nós falamos ontem na live sobre os amigos de Deus? E daí ele apresenta os outros amigos dele. E você sabe que hoje eu fiquei pensando muito nisso, muito. E daí eu ouvi várias vezes a live ali, eu falei assim, caraca, tem sentido. Porque quando a gente começa a viver o mundo para o Senhor, que somos servo do Senhor Jesus, de Deus, o que acontece na nossa vida? Ele nos apresenta os amigos dele. E quem são os amigos de Deus? São as pessoas do bem, aquelas pessoas que vão nos trazer coisas boas. E nada melhor do que você ter pessoas boas que podem trazer coisas boas. Imagina os lugares que você está indo agora, as pessoas que você está se conectando, as ideias que você está pensando e você está projetando e você está iniciando e você vai concluir. Imagine você daqui 5 anos pensando em tudo isso que você faz hoje. Melhor, imagine você há 5 anos atrás, se você fizesse tudo o que você está fazendo agora, como você estaria hoje 5 anos depois? É muito forte. Eu fiquei pensando de mim, eu falei assim, cara, eu estaria em muito lugar poderoso, conectar com muita gente bacana, sabe? Olha, hoje eu conversei com uma pessoa à tarde, fui tomar um café com ela, e daí eu fui num café que tem aqui na cidade, e encontrei uma conhecida do fórum, que já está aposentada, e ela é da igreja que a minha irmã frequenta, e perguntou como é que tá. Eu falei que tá tudo bem. Ela falou um pouquinho da vida, lembramos dos amigos do passado, e enfim, conversamos. Daí falamos um pouco de Deus, e daí tinha uma mulher do lado e ficou ouvindo a conversa, e daí ela parou e voltou a conversa para nós. Ela falou, que legal que vocês estão falando, né? Então você vê o poder, né, da conexão. Se eu tivesse falando com ela de alguém da cidade e falando mal ou fofocando, ela não ia olhar, mas ela ia ficar ouvindo para saber de quem a gente estaria falando. Mas como a gente estava falando de Deus, ela olhou, ela se apresentou e falou que está gostando da nossa conversa. Caraca, é muito forte. E daí não tem coisa mais abençoada quando você entende, né? Porque não tem por que você ter vergonha do teu amigo quando você fala dele. Porque você pede para ele. E com os amigos você abre o coração e pede o que você precisa, né? Agora, quando a pessoa estranha, você fala de vez em quando, dá um oi na rua. Mas com Jesus, não. Com Jesus a gente fala sempre. A respeito de testemunha do passado, né, eu tenho que depois abordar isso daí, que é bem bacana.
eu ouvi uma frase muito boa, mas vou deixar para amanhã, senão a gente consome tudo aqui que a gente tem, né? Eu acho que não, né? Que se eu ficar falando aqui eu não vou parar. Eu gosto de falar, imagina ficar contando história. Isso porque eu nem contei nada de história ainda, né? Se eu começar a contar história aqui, a gente não para de falar mais. Né? Você também conta bastante história, se é boa, Samanta também. Enfim, temos aí muitas histórias para contar. Mas é o seguinte, olha só. A causa da live é Café com Deus Pai. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, então é o seguinte, dia 21, Ezequiel 34, 26, 27. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Todos nós estamos em constante semeadura em nossa vida. Como consequência disso, estamos constantemente colhendo os frutos do nosso plantio. Então, o livro, a lição de hoje, fala de plantio. Do que a gente vai colher, o que a gente vai colher é sobre o que a gente plantou. Então, se nós plantarmos hoje coisas boas, vamos colher coisas boas. Acabamos de entrar numa nova estação. O outono traz consigo algumas particularidades. Como o outono vem as chuvas que marcam o período de colheitas. Isso significa que podemos olhar os campos e contemplar frutos maduros. Mesmo que estejamos apenas no terceiro mês do ano, certamente já podemos iniciar algumas colheitas em nossa caminhada. Nesta estação existirá para você solução de conflitos e preparação para as estações seguintes. Ainda que você avalie sua realidade e pense que não há nada para colher, quero dizer que já passei por muitos outonos que foram assim. Imagina, ele na experiência dele passou vários outonos, várias estações, vários anos sem colher nada. Porque para cada ideia que a gente tem é uma semente que a gente deve plantar. E se você tem a ideia e você não planta semente, quer dizer que na próxima estação pode ser que você não tenha nada para colher. E quando nós plantamos aqui a semente do conhecimento, da prosperidade, da perseverança, da amizade, do amor, nós vamos colher tudo isso de forma exponencial. Ah, mas todos os dias, de alguma forma, todos os dias, através da bênção de uma pessoa que foi tocada no coração por uma palavra que a gente falou, por uma pessoa que ouviu o que a gente falou em outro momento, e nós somos quem? Senão os transmissores da palavra de Deus. Eu li Coríntios essa semana e Paulo fala a respeito de como ele conseguiu chegar em muita gente com a palavra. E uma das coisas que ele falou é que ele não estava tão amarrado com a família, porque o objetivo, o propósito, a causa da vida dele era trabalhar para o Senhor. E daí ele falou assim que quando nós somos casados, nós temos que dar atenção para a nossa família. Então nós temos um lar, nós não conseguimos ficar todos os dias fora. Nós temos que cuidar, nós temos que olhar, temos que conversar, temos que entender. E tem períodos que você vai se dedicar mais, porque você quer lá na frente ter mais tempo.
Então você doa tempo agora para ter mais tempo depois. Você planta agora para poder colher depois. Apesar de eu olhar ao redor e não contemplar os frutos desejados, agi ativamente. Atitudes são como sementes. Olha que interessante o ponto de vista dele aqui. Atitudes são como sementes. Nós falamos que ideias são como sementes. Então ele diz que quando nós temos alguma atitude, também isso é um tipo de semente, porque a gente está plantando algo com a nossa atitude. E cada semente é uma promessa, deixando de ser promessa para ser uma realidade quando lançada na terra. Com a palavra de hoje, somos desafiados a estar no lugar certo para que o Senhor nos abençoe, pois as colheitas são promissoras. E agora me diz você, qual é o lugar certo que nós devemos estar? Eu fico pensando, se o lugar certo é aonde eu estou, ou eu tenho que ir para o lugar certo. E onde é o lugar certo? É muito difícil você tentar entender isso. Mas se você está dentro de um propósito, você está caminhando e caminhando. Porque você está dentro da tua jornada. E as coisas vão acontecer. De alguma forma, vai vir uma pessoa e vai te dar um direcionamento e você vai verificar que aquilo é de Deus e aquilo é importante para a tua vida. E não vai ser uma proposta que vai tirar você da tua jornada. Vai ser um discernimento através de um conhecimento, de um exemplo, de uma visão que você vai ter, ou de alguma coisa que você vai ouvir, ou alguma coisa que você vai presenciar, que é a forma sinestésica, né? Então, ou você presencia, ou você vê, ou você ouve. E daí isso vai te colocar na próxima fase, que pode ser o próximo lugar que você vai estar. Mas enquanto você está nesse lugar, você faça o teu trabalho, que é continuar plantando, semeando, ajudando o próximo, transbordando. Porque se nós amamos a Deus, que é invisível, e nós não vimos, nós temos que amar o nosso próximo que está do nosso lado, aqui no nosso lar, que é bem do ladinho nosso. Enfim, vamos fazer um boot? Deu aí o nosso horário e todo mundo tem que descansar, né? Live da madrugada, é na madrugada e temos que também dormir na madrugada. Então vamos lá, meninos, mão na cintura, respira, meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha, todas poderosas e empoderadas, hein? Vamos lá? Eu ia falar que daqui a pouco eu quero ler a mensagem, mas eu leio daqui a pouco, eu vou fazer o boot primeiro. Senhor, a Ti rendo graças nessa noite abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve, porque o Senhor é bom e sempre me ajuda. Senhor, abençoe essas pessoas que veem a live da madrugada, que são tocadas no coração e podem transbordar na vida do próximo. Que o Senhor esteja com elas todos os dias, que o Senhor dê discernimento e o Senhor dê muita prosperidade, que elas possam avançar para o próximo nível, que elas possam conquistar o que elas desejam. Já é. Eu vou ler aqui. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, não, eu tenho que ler e deixar registrado também, né? Ó, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Provérbios 20, versículo 4. Daí a gente escreveu lá para partilhar, né, para transbordar, que hoje iniciou o outono. Essa estação tem um significado para alguns de igualdade, porque é o momento em que dias
em que dias e noites... Deixa eu corrigir já aqui agora que já vi uns erros de português aqui, ó, que benção, hein? Já não dá mais para corrigir. Ai, ai. Nesse período, as folhas secam e caem. Podemos dizer que é um momento de reflexão. Se não formos preguiçosos e plantarmos todos os dias, haverá um dia que colheremos. O que colheremos, Ricardo? Colheremos o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Daí eu falo de Gálatas 5, 22, 23. E é isso. Vamos lá tirar a foto e registrar aí? Pode ser? Obrigado aí, um abraço a todos. Fiquem com Deus.